Olá, olá, seja bem-vinda a este canal. Eu sou a Tati Marcelo, especialista em mandala terapia, e aqui eu ensino terapeutas a identificarem a raiz da ferida emocional do seu cliente em menos de 30 minutos com a mandala terapia. E hoje eu quero comentar uma coisa que eu sempre falo aqui nas lives, eu sempre estou comentando sobre abrir as portas do inconsciente, que nós, mandala terapeutas, utilizamos de maneiras, de ferramentas para a gente poder abrir as portas do inconsciente do cliente para que ele possa, então, revelar o que está ali dentro, para que a gente possa, então, tratar, para que a gente possa direcionar o tratamento. Inclusive, né, antes de tudo isso, identificar a raiz da ferida emocional. Porque se a gente não identifica logo de cara, a gente não consegue direcionar um tratamento eficaz para gerar resultado na vida desse cliente. Então, eu sempre digo que quem sofre tem pressa, né? Então, eu consegui fazer tudo isso em menos de 30 minutos. E aí, como que, quando eu falo sobre isso, né, de abrir as portas do inconsciente, acho que fica um pouco subjetivo. E agora, toda manhã, eu leio alguns livros mais complexos, né? Porque de manhã a cabeça tá fresquinha, então eu leio os livros mais complexos, os livros de estudo mesmo, que eu preciso que minha mente esteja completamente limpa para poder absorver o máximo possível. Eu tô lendo um livro pequenininho, tô aqui ainda, mas eu leio lento também, mas tudo bem, isso daí é meu, é minha característica minha. Então esse livro, ele é de James A. Hall, chama Jung e a Interpretação dos Sonhos, Manual de Teoria e Prática. E eu acho muito interessante, sempre quis, na verdade esse livro, eu tenho esse livro, ó, há muito tempo, desde uma Bienal do livro, eu acho que foi 2016, se eu não me equivoco, e tô lendo agora. Uma hora chega, né? Enfim, esse livro ele fala sobre o uso terapêutico da interpretação dos sonhos. Então ele explica, até onde eu li, ele explicou bastante sobre os conceitos junguianos, né? O que é inconsciente, o que é consciente, o que é a psique, o que é consciente coletivo, consciente individual, esses conceitos aí que talvez você já tenha tido contato. E depois ele começa a explicar sobre a utilização da análise dos sonhos em diferentes abordagens, gestáltica, a freudiana e a junguiana. Então ele está explicando sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui, o que eu quero trazer para cá nesse vídeo, é uma parte para explicar isso que eu falo de abrir as portas do inconsciente. E aí eu vou te explicar. Na verdade, eu vou ler uma parte para poder, então, pra gente poder, então, continuar comentando. Então, ele fala interpretação dos sonhos e técnicas imaginativas. A psicoterapia moderna faz uso de numerosas técnicas imaginativas além da interpretação dos sonhos. A mandala terapia é uma dessas técnicas imaginativas. As técnicas imaginativas são representações planejadas para utilizar a imaginação humana, frequentemente conceituada como atividade aumentada do hemisfério cerebral direito, a fim de modificar suposições e identidades inadequadas, subjacentes à infelicidade neurótica. Referi-me a essas técnicas imaginativas como representações na acepção teatral da palavra. Aí ele fala uma palavra em inglês, e eu não sei inglês. Enactment, para diferenciá-las das passagens a ato. Acting out, eu acho. Que é a estruturação inconsciente, e de modo geral, indesejável da experiência de acordo com conflitos... Me perdi? Não reconhecidos inconscientes. Que a gente utiliza de técnicas para representar ações. Então, tudo isso daqui é de acordo com a condução da sessão terapêutica, né? Você vai conduzindo ali o seu cliente para que ele vá acessando essas imagens que antes não eram reconhecidas.
Então, são imagens não reconhecidas, experiências não reconhecidas e que estão inconscientes. Então, a gente traz ali para o consciente, de acordo com a condução da terapia, de acordo com o tratamento, em formas da imaginação ativa, né? Utilizando a imaginação ativa, em forma de mandala, para que ele possa, então, sistematizar isso e trazer para consciência o que está lá no inconsciente, porque nós sabemos, nós temos nossos conteúdos, o conteúdo da essência, só que a gente não acessa. Então, é isso que ele está dizendo aqui. No caso dele, ele utiliza a técnica da interpretação dos sonhos, mas no nosso caso aqui são os mandalas. Eu vou dar uma continuada. A interpretação dos sonhos e as técnicas imaginativas parecem influenciar o padrão de complexos na mente, tal como ocorre com as experiências emocionais na vida cotidiana e em psicoterapia. O trabalho com sonhos é talvez a abordagem mais direta e natural para se alterar complexo, enquanto que a segunda, mais direta, é o método de imaginação ativa de Jung, no qual o conteúdo inconsciente é encorajado a vir à tona, ao mesmo tempo que o ego mantém o seu papel vigil de mediador da pressão conflitante dos opostos constelados na psique. Lindo, né? É muito lindo. Porque, veja bem, é encorajado a vir à tona. Então, nós, terapeutas, estamos lá encorajando, apoiando, nós damos apoio, nós damos essa coragem aí para, vamos, você consegue, vamos lá, deixa vir. E aí o que vem, porque a pessoa, ela não consegue controlar. Ninguém consegue controlar o sonho. E ninguém consegue controlar no momento da sessão da mandala terapia. Porque são imagens que vêm e ele simplesmente vai fluindo. E aí a gente encoraja ele a olhar isso de uma forma mais compassiva também, né? E aí eu complemento dizendo que fica uma sessão gostosa de se fazer, porque o cliente ele gosta de se olhar, porque é de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais dinâmica. É importante dizer que antes de tudo isso, ele falou uma coisa importantíssima que serve tanto para qualquer terapeuta, não só o terapeuta que utiliza da mandala terapia. Ele fala o seguinte, presta atenção. Relacionar cuidadosamente as imagens oníricas ao contexto do ego vigil, ao tempo do sonho, minimiza o mais sério erro no uso clínico dos sonhos. Aí que tá a questão onde todos nós terapeutas precisamos sempre estar atentos. O terapeuta projeta nos sonhos seus próprios pensamentos acerca do paciente, em vez de usar o sonho como uma mensagem corretiva oriunda do inconsciente do paciente. Então, todo esse trabalho que a gente vê aqui, que a gente vê que é possível com a mandala terapia, se a gente colocar lá nossas interpretações, as nossas, como que ele falou aqui? As nossas projeções, danou-se, né? Porque nós estamos projetando algo nosso no nosso cliente. Isso é algo que a gente tem que prestar atenção o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí ele fala sobre isso logo no comecinho para poder, eu acho que pra gente poder ficar atento, olha, fica atenta a isso, mas olha o tanto de coisas que é possível. Mas você tem que ficar atenta no que você vai projetar ali, se é realmente do cliente ou se é seu. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque é uma leitura muito interessante, e como fala sobre tudo que eu falo aqui, complementa tudo que eu falo aqui, eu queria compartilhar com vocês isso. Então, muito obrigada por estar aqui, te convido a seguir o canal, eu sempre tô fazendo lives de toda semana, e também no meu canal do Instagram, eu compartilho bastante conhecimento também sobre a mandala terapia e como é possível você identificar a raiz da ferida emocional do seu cliente em menos de 30 minutos com a mandala terapia. Então,
Todas as semanas estou aqui falando sobre esses temas e temas recorrentes. Beijos, nos vemos na próxima.